Boa tarde a todos, a paz. Aqui é a missionária Terezinha Reis. Estou entrando aqui um minutinho para estar falando um pouquinho, né, sobre a evangelista, né, que dormiu para Deus. Porque aqueles que é escolhido, separado, ele não morre, né, ele dorme. Porque muitos que é chamado, ele sabe o momento que Deus vai recolher, como ela foi avisada, né, 5 anos atrás. Muitas vezes as pessoas que servem a Deus é avisado, é arrebatados. Muitas vezes é arrebatado, mas continua aqui. Mas já tem assim um sinal de Deus nele. Analisando hoje, eu pude ver algo muito forte na vida de quem serve a Deus. Com a sua alma, com o teu espírito, com o teu coração. Eu pude analisar o seguinte: Elias fazia a obra de Deus. E Elias, ele foi arrebatado na carruagem de fogo. Veio lá uma carruagem de fogo, os cavalos, né? Um redemoinho, né? E Elias foi. Mas Elias foi assim, simplesmente o carruagem chegou e pegou, levou, não. Elias foi preparado. Portanto, que ele ia aos lugares. Tem um cachorrinho latindo ali, mas não faz mal não. Ele ia aos lugares, Eliseu ia junto. Ele pedia para Eliseu ficar, mas o profeta Eliseu não ficava. Ele era seu assessor, né? Então ele até teimava com o profeta Elias e ia seguir a ele. E chegando nos locais, os filhos dos profetas já sabia que o profeta Elias ia ser arrebatado. Então acompanhava, cada local que o profeta Elias chegava, acompanhava pessoas, filho de profeta, né? Porque tem uma promessa que Deus vai arrebatar. Quem quer perder essa visão, né? Às vezes por curioso, né? Curiosa, né? Mas aqui não fala de mulher, tá? Fala só dos filhos do profeta. E chegou um momento que sucedeu que a carruagem veio, pegou o profeta Elias e levou, né? Só que antes, o profeta Elias deu uma chance para o profeta Eliseu pedir algo, né? E ele pediu porção dobrada do espírito que estava em Elias. Veja, que força total. Só que tinha um porém. Se você me ver subir e eu jogar a minha capa, né? Entendeu? Então tinha ali algo para que acontecesse, para que aquela porção dobrada viesse, né? E graças a Deus, né? Ele jogou a capa. Foi que serviu para que o profeta Eliseu batesse na água do Jordão para ele passar para o outro lado, né? Porque tinha atravessado para o outro lado do rio, né? E aí, o profeta Eliseu exclamou, né? Para Deus. E ele bateu ali, né? Aquela capa do profeta Elias e passou. Então é coisa maravilhosa, sabe? Então a nossa querida, né? E amada, né? Evangelista, ela passou. Há 5 anos atrás já teve a visão, né? Espiritual, né? Quando ela se encontrou com o anjo de Deus, né? O Senhor, com Jesus, né? Só não era ainda tempo dela ficar lá em cima, né? Porque quem é escolhido já tem lugar. Entendeu?
Mas nós temos uma sorte muito grande, que Jesus, na sua promessa, ele vai vir nas nuvens. Só que ele vai ressuscitar todos os que morreram. Porque Jesus, ele não vai julgar a pessoa deitada, pessoa debaixo da terra. Não. Vão ter que se levantar. Porque cada um vai ter que prestar a conta dos seus talentos. Aí sim, depois que ele pegar os seus escolhidos, por merecimento, aí vai haver um afastamento, né? Para que haja ali a tormenta, né? O ranger de dente, né? O sofrimento eterno. Então, meus irmãos, o que eu tenho que falar com isso hoje, como missionária? Nós podemos passar uma vida longa aqui. Uma vida longa. O que eu chamo de vida longa? 100 e poucos anos. Ou 30 anos. Mas se perder a vida eterna, nada valeu ter nascido. Nada. Porque a vida eterna será a vida eterna do lado do bem com Deus, com Jesus, com os anjos, com o Espírito Santo, eternidade. Mas também do outro lado o sofrimento eterno. E nunca mais terá chance para revogar essa situação. Às vezes a gente vê a pessoa brincando, esconde-esconde, né? Com a fé. Como se soubesse o dia de amanhã. E nós não sabemos. Nós não sabemos o dia do amanhã. Então, por seus escolhidos, Deus avisa. Deus dá a mensagem. Deus fala, Deus prepara. Entendeu? E para aqueles que quer duvidar, que não quer saber nada com nada, Deus manda nós falar. Mas muitas vezes não dá ouvido. Mas aí já não é problema seu nem meu. O importante é falar. Mesmo sendo taxado como charlatão, charlatona, beato, né? Entendeu? Não importa. Importa se você tiver chance de falar da salvação, chance de falar de Jesus, fale. Não importa, porque o inimigo ele é enganador. Ele faz achar que o seguidor dele é a mesma coisa seguindo a luz. Porque a pessoa, às vezes, tem uma falsa alegria, sabe? Uma falsa alegria. Porque ele faz essa falsa alegria na pessoa. Então, a missionária, né? Lorena, viajou para a casa do pai. E é motivo, como se diz, de alegria para nós cristãos, né? Saber da mensagem que Deus deixou para ela e ela passou, né? Num áudio, né? Uma gravação para ficar. Para aqueles que gostavam e amavam ver ela pregar, né? Ouvir. Que não importa delegação, não importa religião. Religião não salva ninguém. Porque se salvar, Jesus deixava religião. Ele não deixava a palavra, né? E ela era pregador da palavra. Quem manda é a palavra. Quem rege é a palavra. Quem edifica é a palavra. Então, por isso, meus irmãos, nessa tarde, eu quero deixar essa certeza. Em Jesus há a salvação. Nós estamos debaixo de uma promessa. E essa promessa não cai por terra até que ele venha. Ele está lá preparando um novo banquete, uma nova mesa, né? A mansão celestial para cada um de nós, né? Porque aqui as traças, a ferrugem, come. Mas Deus não impede nós ter. Deus não impede nós ser rico aqui.
Deus não impede nós ter bens aqui, entendeu? Porque nós tendo bens materiais, isso mostra a grandeza dele em nós também. Quem diz que filho de Deus tem que ser miserável? É nós que tem que ter. Para que o mal venha ver quem é o nosso Deus em nossas vidas. Eu uso falar assim. Eu uso falar isso. Quem me vê, eu não tenho nada. Eu posso não amar tudo que eu tenho. Eu não posso ter tudo aquilo que eu amo, mas eu amo tudo que eu tenho, porque eu sei o que é Deus que me dá. É Deus que me deu. Então, meus irmãos, nessa tarde eu quero que você fique na esperança da vida eterna, na esperança da salvação eterna, porque ela existe. Basta você querer. E para nós, não vou falar você, para nós querer a salvação, nós temos que saber que caminho trilhar. Nós temos que saber que caminho que estamos trilhando. Não adianta eu querer bagunçar com a minha vida e achar que eu estou indo para a salvação. Não adianta eu estar não cuidando da minha vida, mas cuidando mais da vida dos outros e achar que eu estou buscando salvação nisso. Aí eu estou me enganando a mim mesmo. Então vamos olhar para aquilo que Deus quer e vamos olhar para os nossos próprios erros. Porque os erros dos outros é dos outros, não é nosso. Às vezes, os erros dos outros, às vezes até nos atinge. Mas aí o problema não é nosso também, é da pessoa. Por isso, meus irmãos, não deixe se enganar. Busque Deus enquanto Ele se deixa achar. Fique na paz do Senhor. Shalom Adonai.